Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. O cuidado paliativo é definido pela Organização Mundial da Saúde como uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pessoas que estejam enfrentando doenças graves ou incuráveis, com risco de vida ou em fase terminal. Ele consiste em prevenir e aliviar a dor e outros problemas físicos, emocionais e espirituais, bem como auxiliar aos familiares a lidar com a situação. Mas para falar sobre cuidados paliativos, como lidar com o viver e o morrer, recebo a psicóloga Elisa Perina. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir com a experiência aí de anos na oncologia pediátrica em especial. Tenho também um trabalho com pacientes oncológicos adultos, mas a ênfase tem sido, ao longo da minha vida, 40 anos de trabalho com crianças e adolescentes e adultos jovens com câncer. Nesses 40 anos de caminhada, quais são as principais abordagens para aliviar a dor e deixar a situação um pouco menos pesada? Qual que é a principal abordagem? Quais são as principais abordagens desse cuidado paliativo? Ana, você me fez voltar no tempo, né? E voltando no tempo, eu lembro que eu fui a primeira psicóloga a ser contratada numa unidade de oncologia pediátrica, dentro de uma equipe médica e que tinha enfermeira, biólogos, né, que é essencial para o cuidado médico, os exames laboratoriais, a enfermagem para aplicar os medicamentos e os médicos para fazer o diagnóstico. E foi muito interessante que a busca pelo profissional da psicologia foi a ênfase naquele momento, porque há 40 anos atrás as condições de cura para o câncer infantil eram muito pequenas. E havia uma angústia muito grande, não só por parte dos profissionais, né, como também das famílias, dos pacientes, quando recebiam um diagnóstico de câncer. Com isto, a médica-chefe procurou o que a psicologia pode vir ajudar para diminuir o sofrimento emocional diante de uma doença grave que ameaça a vida. E foi muito interessante que depois que constituí o grupo de uma equipe multiprofissional. Aí contratamos assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapia, porque o cuidado paliativo, como você disse, implica um cuidado ativo e integral. A integralidade do cuidado, na sua multidimensionalidade do ser, para abarcar essa totalidade, é preciso ter várias disciplinas que se unem no sentido de oferecer o melhor para amenizar a dor, o alívio do sofrimento, trazer uma condição de viver bem a vida, apesar das dores, apesar da doença. Eu acho que isso é qualidade de vida. Se eu perguntar para você hoje o que é qualidade de vida para você, você vai dizer um bem-estar, né, físico, emocional, social, espiritual, tem que abranger o ser na sua totalidade do viver. Então, isto é que é cuidar de maneira integral, efetiva do paciente. E cuidados paliativos, embora, né, você disse, é voltado para os pacientes com uma doença incurável ou que tem uma doença ameaçadora à vida, nós teríamos que pensar nos princípios dos cuidados paliativos enquanto sendo princípios que devem estar em todas as doenças, né? Na pediatria, nos doentes renais crônicos, nos cardíacos, nos oncológicos, no ser que vai para um hospital e que pode ter uma doença simples e de repente vir a morrer. E que ao adentrar um hospital, esse campo desconhecido que é o hospital, né, que você não sabe o que vai acontecer, porque todos têm medo de ir para uma emergência, um acidente que de repente você está plenamente vivendo a vida saudável e você vai para um hospital após um acidente, você não sabe se vai viver, se vai morrer, se vai ficar com sequelas. Então, assim, as sequelas também decorrentes de um tratamento oncológico grave, as sequelas decorrentes de um acidente, trazem muitas perdas. E aí que entra, né, a questão de trabalharmos com os lutos. Que o luto é a reação à perda de algo muito importante na sua vida, seja a perda de um ente querido, seja a perda de uma parte do seu corpo, seja a perda da saúde, seja a perda de objetos importantes. O luto faz parte da nossa vida e nós temos que aprender a lidar com ele. Depois e os cuidados paliativos trazem isso.
A gente vai Entende? se aprofundar mais nessa questão do luto. Eu quero primeiro que você explique para quem está assistindo a gente. É um trabalho super importante de acolhida, atendimento para o paciente e a família. Mas está em acesso para todo mundo? Todo mundo que está numa fase, como você descreveu aqui, tem direito a esse tratamento paliativo? Se tem, como consegui-lo? Felizmente, Ana, a luta foi árdua e grande para a implantação dos cuidados paliativos enquanto política nacional de saúde. Eu tenho a oportunidade agora de te dizer que acaba de ser aprovado como política nacional do Ministério da Saúde a implantação dos cuidados paliativos em todas as unidades, em todos os hospitais que trabalham com pacientes em condições de terminalidade, em condições de doenças ameaçadoras à vida. Então, os cuidados paliativos entram nos hospitais como uma abordagem que deve ter, né, a sua ala, o seu espaço de atendimento, a sua equipe formada, né, no alívio da dor física, da dor emocional. Tem que ter uma equipe treinada, habilitada para poder dar conta de lidar com as angústias desse momento da vida, porque nem todo mundo está preparado para lidar com a morte. E os cuidados paliativos implicam, muitas vezes, não só, né, a morte em si, a morte real, mas o medo da morte. Saber falar abertamente do meu medo, do medo de morrer inclusive, falar de morrer era aprender a viver, porque o que eu quero viver até morrer, né? Mas como despertar e impulsionar esse desejo numa pessoa que a vida está ali, acabando, está por um fio? Como que vocês conseguem chegar e ainda pôr uma gota de esperança no coração dessa pessoa? Olha, eu penso que somente quando estivermos frente à nossa própria morte que nós vamos saber exatamente o que a gente quer fazer nesse tempo que nos resta de vida, né? Mesmo que o tempo sejam 3 minutos, 25 minutos como o do programa, o que nós vamos deixar aqui nesse tempo e falar deve consistir no que é mais precioso daquilo que eu quero dizer e deixar para as pessoas que me ouvem. Então, eu acho que a importância desse momento é poder descobrir o que me faz sentido. Qual é o sentido da minha vida, qual é o meu propósito, o que eu quero viver que é importante no tempo que eu tenho de vida. E isso é o mais importante, né? É poder ajudar as pessoas, apesar do sofrimento, apesar da brevidade da vida, e inclusive o paciente que tem pouco tempo, que sabe que vai morrer porque ele sabe, ele descobre o valor da vida e aí ele não quer perder mais nenhum tempo. O que nós perdemos de tempo fazendo coisas que não nos interessam, que desagrada, que tem que cumprir compromissos, o paciente em fase final de vida, ele diz, eu tenho muito pouco tempo e eu não quero perdê-lo. Então, descobre a preciosidade da vida. O Rubem Alves fala que diante de uma doença que te traz a ameaça da morte, você descobre o quanto a vida é importante. Infelizmente, muitas pessoas só descobrem o valor da vida e a importância de viver, a importância de um encontro como este, de trocas, de relações, de aprendizados. Com certeza, tudo que você está falando aqui está chegando alguém, ajudando essa pessoa de alguma maneira, alguém que pode estar doente ou tem algum doente na família que talvez não sabia desse trabalho maravilhoso e desse cuidado integral, com esse respeito com quem está doente. Você falou uma coisa interessante, a família também adoece. Qual que é o olhar da família? A família também entra nesse cuidado? Sim, é fundamental. Porque, veja, se a família não entende a importância de se falar abertamente sobre os medos e transformar esse medo em algo que podemos dizer, falar, poder escutar o paciente, o que você deseja. O paciente diz, eu acho que eu vou morrer. Não, você não vai morrer. O que é que você, enquanto familiar, fez para o paciente? Impediu a possibilidade de conversar sobre o tempo que me resta de vida, de poder realizar os seus últimos desejos, de poder fazer, hoje nós temos também nos cuidados paliativos, as diretivas antecipadas de vontade.
Eu não sei se você já ouviu falar. Explica pra gente. Mas as diretivas antecipadas de vontade é um documento que você faz, já aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, onde o paciente que sabe que tem uma doença grave, que pode morrer a qualquer tempo, ele faz um termo deixando tudo o que ele quer no seu momento final de vida. Se ele quer ser entubado, se ele quer ir para uma UTI, se ele não quer, ele tem direito a escolher como ele quer morrer. Eu não quero que fique investindo até o fim, eu quero morrer em casa, ao lado da minha família, ao lado dos meus filhos, entende? É um respeito. Então você, né, já tem os desejos desse paciente, você sabe quais são, a família sabe, e vai tentar atender a este pedido. Mas não é fácil dizer adeus, não é fácil deixar partir. E num caso desse, a família ela quer lutar até o fim. Sim. E quando acontece isso, da família querer lutar até o fim, mas o paciente falar, chega, preciso de descansar. Como mediar isso? O que você está dizendo é quando há conflitos, né? A família não quer falar, a família não quer ouvir, a família não quer saber do que está acontecendo. Ela quer acreditar no milagre. Não que a esperança não seja um elemento fundamental de sustentação para a vida e para você lidar bem até o fim da sua vida, né? Com a realidade da vida e da morte. Mas é como eu estava dizendo, diante da possibilidade de morrer, a vida toma um colorido que você não tem essa noção. Eu que acompanhei muito de perto essas crianças e adolescentes, eles queriam viver intensamente todas as coisas. Quero visitar um avô, eu quero estar com a minha namorada, eu quero ir para uma festa, né? Teve um paciente que disse assim, chega, falou para os pais, 18 anos, chega de ficar aqui nesse hospital tomando remédio, que não vai resolver, pega a minha morfina, meus remédios para dor e vamos viajar. E ele morreu viajando. Morreu feliz, curtindo com os pais. Uma criança de 8 anos disse para a mãe, eu queria poder ver o mar ainda uma vez mais. A mãe entendeu que ela sabia que ia morrer. Esta mãe, que se tornou uma grande profissional, que trabalhou comigo e que trabalha até hoje no hospital que eu trabalhei, ela pegou sua filha, levou para o mar com toda a família, entraram todos no mar e ao subir a Serra do Mar, ela foi lá para Santos, a criança morre em seus braços. Mas para você poder dar conta de receber este filho que você acolheu nos braços para a vida e acolher nos braços para a morte, você precisa, como família, como mãe, pai, irmãos, estarem todos muito preparados. Porque senão você não dá conta. Muitos fariam o quê? Fica no hospital, o médico vai te dar remedinho, você vai sarar e teria perdido a oportunidade de realizar o último desejo. Teria perdido a oportunidade de estar com o filho no momento final de vida, ou com o pai, ou com a mãe. Por exemplo, criança não pode entrar no hospital para despedir do pai que está na fase terminal. Não é certo. Ele vai perder este pai. Ele pode entrar ou não. E por que impedir que este pai veja seu filho pela última vez e que o filho possa dar um abraço de despedida? A gente tem visto muitos filmes, né? O Caderno de Tommy, não sei se você conhece. Não, é lindo esse filme. A mãe escreveu quando ela estava morrendo para o filho e deixou um caderno escrito, né, para ele. É muito lindo o caderno dele, o que ela viveu com ele. E a gente tem muitos filmes baseados até em história real, né, que traz essa experiência de que compartilhar a vida, todo momento, até o fim, é viver plenamente, é qualidade de vida. E qualidade de vida é você viver, mesmo sem estar doente, de uma maneira plena, significativa, suas relações, que fazem sentido. Curtir seus amores, ter tempo para o trabalho, estar por inteiro aqui quando está, como está agora, né? Sim. Aprendendo novas coisas a cada dia. É poder ir para casa e estar com sua mulher, com seus filhos, com seus amigos, com sua mãe, com seu pai, seus irmãos. É ver que a vida tem um sentido, um propósito. E que vale a pena viver. E enquanto você puder respirar, que foi um livro que uma colega, uma menina, uma jovem terminal deixou,
ela colocou, enquanto eu respirar, ela fez um livro que sabia que era terminal, ela viveu. Enquanto eu respirar, eu quero viver. Eu acho que às vezes a gente, nesse mundo que exige tanto da gente, exige tanto a todo momento, a gente não dá valor à vida. Sim. Você falando, foi passando um filme, assim, eu me emocionei da história da criança. Qual é a força dessa mãe? Eu confesso que eu não sei se eu teria esse equilíbrio, essa força, porque eu já fiquei com vontade de chorar aqui só de ouvir a história. Qual é a força, a maturidade e o amor e a doação dessa mãe de saber que ali ela estava levando ele, só que não ia ter outra vez, não ia ter o mar de novo, não ia ter a viagem de novo. Como não perder a esperança, como não cair num abismo, na hora que você sabe que você perdeu o maior amor da sua vida? Veja, não iria ter mais, mas você realizou mais um desejo. Enquanto você teve 1 minuto a mais para estar com seu filho, valeu aquele momento. Você pôde segurar nas suas mãos, você pôde dar um carinho, mesmo no quarto, né? Você pode estar ali junto, pegar no colo, né? Quantas vezes a gente não tira a criança da UTI, que está naquele cama, mas que já está em fase terminal, e coloca no colo da mãe? Porque abraçar este filho, claro que vai ser muito difícil deixar esse filho, né? A questão da partida, a cerimônia do adeus aí, é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Mas se ela sabe que ela deu o melhor de si, e como eu sempre digo para as mães, né? A dor vai ser muito grande sua, né? Mas você deu alegria, amor até o último suspiro. E você cuidou. E você não quis que ele continuasse sofrendo, porque chega uma hora que o sofrimento é maior do que a possibilidade de viver a vida, não é? Tem horas, tem uma autora que fala, Ana Cláudia Arantes, que é uma colega dos paliativos, ela diz assim, a morte é um dia que vale a pena. Quando você vê esse título, você diz assim, a vida é um dia que vale a pena, por que a morte? Mas a vida vale a pena enquanto há vida. Porque quando você vê uma pessoa sofrendo, né, de dores, que nenhuma morfina jamais alivia, quando você precisa de uma sedação no final da vida, e aí é que os paliativos entram, né, até para poder, chega uma hora que você tem que sedar, você dá o medicamento que vai poder descansar, relaxar, dormir, aliviar essa dor. E este é um momento que vai pouco a pouco trabalhando com essa mãe, essa despedida. É por isso que o luto antecipatório que a gente fala, começar a trabalhar esse luto antes que chegue a morte, para que possa ir se despedindo, entende? Então, tem momentos que você tem final de vida, eu fui chamada uma vez 10 da noite, fiquei lá até as 4 da manhã com essa criança. Ela queria que eu estivesse junto para dar apoio para a família, porque como você disse, para esses pais é muito difícil. E é por isso que o profissional de saúde mental tem um papel fundamental de dar apoio e reassegurar essa mãe da sua capacidade de cuidar, de ter dado todo o amor do mundo para aquela criança e de que agora é o amor que vai fazer ela aceitar, né, que essa criança que chegou o seu tempo. Porque cada um de nós tem um tempo de vida. Não sabemos quanto. O importante é saber vivê-los. E na hora que você está no final, né, tudo tem uma outra cor, sabe? É como se aquela bolha de sabão que você vê linda, colorida, com as cores do arco-íris, fosse o seu último momento. Se você puder ver as cores do arco-íris no seu final de vida, com certeza você vai morrer sorrindo, você vai morrer aliviado, porque você está com as canções de amor de quem te ama verdadeiramente ao seu lado. Elisa, como que entra a fé e a espiritualidade na ajuda de entender a partida, de entender o não vai ter uma cura, eu estou tendo que passar por isso, a pessoa que eu amo está tendo que passar por isso? Onde que entra, como que ela ajuda, como ela fortalece aos profissionais da saúde neste trabalho paliativo?
os profissionais de saúde, eles respeitam, né? A gente respeita muito a crença de cada um, porque nós sabemos o quanto a fé, a religiosidade, a espiritualidade eu considero um tripé fundamental de sustentação. Né? Muitas vezes, eu fiz agora no sábado um encontro em Barretos com famílias enlutadas. Que todo ano tem um momento, é um grupo acolher, que acolhe essas famílias para ter um momento de rememorar, de ressignificar, de relembrar o vivido, né? E de uma homenagem a essas pessoas importantes das suas vidas que infelizmente partiram precocemente. E eu estava lá, né? E o pessoal estava dizendo, né? O quanto a fé ajuda a seguir em frente. E o quanto a fé ajudou também nesse tempo final de vida, a entender a hora que falaram, o seu filho está né, em cuidados paliativos, não há mais cura, porque quando você fala cuidados paliativos, é aquele momento que você tem um tempo de vida, mas você não tem mais chances de cura. Você tem chances de sobrevida. Você pode viver 6 meses, 1 ano, muito mais que 1 ano, 2 anos, e você tem as fases, então, da terminalidade. Então, tem um momento que você controla, inclusive tem um tratamento paliativo, você pode dar uma medicação que ajuda a aliviar as dores, a segurar a doença, né, a prolongar sem que seja com sofrimento, mas sem sofrimento, dar uma qualidade de vida para viver um tempo mais e ter esse tempo de elaborar a sua partida, esse tempo de dizer adeus, né, que é um tempo muito próprio. Eu já vi criança na UTI que entrou em morte cerebral. Quando entra em coma é uma coisa, você tem ainda a possibilidade de voltar. Quando entra em morte cerebral, você sabe que é uma questão de tempo, né? Porque já não volta mais. E eu via crianças assim com 7 dias em morte cerebral. É uma agonia para os profissionais, para a família. E que explicação você dá para isso? Eu, como psicóloga, eu dou a explicação de que era o tempo que ele precisava para poder ir. Eu diria, é o tempo da borboleta sair do casulo e voar, né? Mesmo que aquele tempo estivesse insuportável para a família, sabendo que não voltava mais, ficar ali naquele tempo com a criança. Mas era o tempo também deles, nós sabíamos enquanto psicólogos, que eles precisavam para poder liberar essa criança para o seu voo eterno. Então, veja, quando a mãe dizia, pode ir, eu vou ficar bem, era como se fosse uma palavra mágica. Porque as boas palavras que brotam do coração, elas são ditas nessa hora e fazem uma mudança muito grande. E você via, pais, eu não aceito, eu não quero, e essa criança não morria. Porque uma morte cerebral, você às vezes em 1 dia ou 2, você já viu uma criança com 7 dias? Não. Né? Era assim, são casos que eu tenho desses meus 40 anos, que eu falo assim, o quanto eu aprendi. E o quanto a força da criança também, a sua espiritualidade, a sua crença na cura, as suas possibilidades são muito grandes. Eu tive um paciente que estava com falência de múltiplos órgãos. O médico falou, não vai conseguir sair. Mas ele conseguiu sair. Conseguiu sair com 10 anos, com 18 anos ele morreu atropelado por um caminhão. Nossa. Uma paciente que superou todas as expectativas, porque assim, como ele conseguiu reverter a falência do rim, a falência do fígado, a falência pulmonar e cardíaca. E viveu. Quer dizer, que forças existem aí? A do ser, que quer viver muito, a do seu tempo de vida que não sabemos. Eu acredito que cada um tem um tempo, né? Que não sabemos, e é melhor não saber mesmo, sim, né? É melhor, senão a gente fica doido pensando, quando chega a minha hora? Mas quando chegar a sua hora, você vai saber. E aí, isto é uma coisa que eu te afirmo. Crianças de 5 anos me diziam, eu sei que eu não vou mais para casa. Eu sei que eu vou morrer no hospital. E a fala, assim, aberta, não é fácil. É mais uma fala simbólica, a linguagem que eles usam. Eles me mostram através dos desenhos, sabe, das músicas, dos cânticos, dos salmos que querem escutar. Né? E cada um, como você falou da espiritualidade, cada um busca dentro da sua religião
o que faz sentido ouvir. Alguns querem escutar cânticos de igreja, salmos, quer que leia a Bíblia. Cada um procura algo para lhe gerar conforto. Para dar esperança e conforto e alívio. Elisa, eu quero que você trouxe alguns livros aqui, a gente está terminando, queria que você mostrasse, para indicar, para ajudar quem está passando por algum momento. Conta pra gente dessas obras aqui. Já foi? Já foi rápido, né? Tá vendo? Eu falo que a gente tem um tempo muito pequeno. Muito pequeno. E o que eu vou dizer nessa brevidade da vida? Eu vou dizer que após essa história muito linda desse rapaz, tinha 18 anos. Sentido da Vida, chama a obra. Este livro foi escrito pelos pais do paciente após a sua morte. E eles fizeram um relato de todos os escritos que este paciente, a sua história de vida. Isto é uma forma de ressignificar a dor e o sofrimento. É o que a gente fala assim, os processos de elaboração do luto, os processos criativos, como eu ressignifico o meu viver após a perda, como eu lido com essa dor tão grande. Escrever um livro sobre a narrativa da história dessa pessoa é algo muito lindo. E esse paciente faz uma reflexão que você diz assim, eu gostaria de ler que não vai dar tempo, né? De ler sobre o que ele escreveu. Mas a gente mostra a obra para o pessoal poder procurar. Ele gostava de velejar. E aí ele diz assim, que este mundo não se acabe antes que eu conheça suas belezas. E ele velejou até a última semana de sua vida. E uma reflexão que ele deixa para as pessoas aqui muito grande é sobre que a vida tenha sempre algum sentido. E ele faz a seguinte pergunta que eu faço para vocês aqui. Qual é o sentido da vida de vocês? Qual é o propósito? O que vale a pena viver? O que vale a pena espalhar para o mundo? Que sementes você vai deixar dentro da sua área profissional, dentro do seu lar, para os seus filhos? Qual é o seu legado? E o que a gente constrói com as famílias que perdem é sobre o significado que essa criança teve em sua vida. Que lições essa pessoa que você perdeu deixou para você? Qual é o legado e o que você vai fazer com ele? Você vai ficar chorando, vai ficar na perda, no sofrimento enorme que é um sofrimento que a gente não pode negar, a gente tem que validar, mas é um sofrimento que tem que ser ultrapassado. É preciso ver, né, que das pedras é possível brotar flores. Que no deserto sempre tem um oásis e que após a perda é possível reconstruir uma vida melhor, de muito mais amor, de muito mais fraternidade e solidariedade. E é isso que eu deixo também nesse tempo breve que eu tive aqui com você, né? Passou muito rápido, mas eu tenho certeza que a gente aprendeu muito. Tem outros aqui, ó. Vou mostrar rapidinho aqui para os meninos. Para quem de casa quiser. Esse é um livro que eu trouxe de um hospice, que é uma unidade de apoio a cuidados, apoio a pacientes terminais, Tocando o Arco-Íris. E ele traz uma série de relatos das vivências desses pacientes que estiveram em paliativos. Este tem traduzido é Quando Alguém Muito Especial Morre. É um livro para você trabalhar com os irmãos, trabalhar com as crianças que têm dificuldade de aceitar a morte, que ele vai tentando elaborar e dizer o que ele pensa sobre a morte, o que é para ele tudo isso, né? Esse é do Sêneca, que fala sobre a brevidade da vida para adultos. Ó, deve-se aprender a viver, né? E este livro aqui, Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade, eu tenho um capítulo sobre os lutos no adoecimento do câncer, para a gente falar realmente de todos esses processos. E aqui as histórias que são as histórias que os nossos pacientes deixam, onde eles fazem, né, desenhos, contam suas histórias e deixam esse legado na clínica, deixam esse legado para os pais, e nós registrávamos tudo isso durante a sua travessia na oncologia pediátrica. Então é a literatura ajudando, impulsionando, dando um novo significado para quem está sofrendo, para quem já sofreu uma perda. Como este programa foi uma maneira para chegar até você, que às vezes está sentindo um vazio, um medo, não sabe o que fazer.
Procure os cuidados paliativos, é direito, como a Elisa explicou pra gente. Sim. É incentivo, acolhe, torna tudo um pouco menos doloroso e ensina como a gente deve, pode e é preciso seguir em frente. Muito obrigada, viu? Adorei o nosso programa. Muito obrigada a vocês. E eu gostaria, se puder, a gente tem também no Fênix, que eu coordeno, um grupo de estudos e aconselhamento em psicologia da saúde e tanatologia. A gente fez uma parceria com a Rede AP, que é uma rede de apoio a perdas irreparáveis. É um trabalho que a gente faz de uma rede nacional. A gente tem essa rede em Campinas, é uma rede nacional que dá apoio às famílias enlutadas, é gratuito. Então, quem quiser está tendo o apoio após a perda, nós temos reuniões mensais, gratuitas, para essas famílias que necessitam de um suporte. E nós criamos o AP Infanto Juvenil para também dar apoio a crianças e adolescentes enlutados, que é esse meu propósito atual, de dar apoio a estas famílias que perderam, para que encontrem um sentido e continuem vivendo a sua vida e espalhando sementes. Muito obrigada. Obrigada a você. Este foi o Rede Vida Serviço. Aprendemos que cada minuto vale muito. Então, ei, não desperdice seu minuto, seu segundo. Viva, abrace quem você ama, diga que você ama, porque a vida pode ser breve, mas tem que ser vivida intensamente. Até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.